Pessoal, bem-vindos à minha apresentação sobre depressão da entomodiversidade. Meu nome é Carlos Eduardo Fortes Gonzalez. Aqui nessa lâmina eu estou devidamente apresentado, mas eu não quero começar ainda sem antes agradecer à comissão organizadora do 5º Congresso Nacional de Entomologia Online, que me convidou para essa participação em função de algum conhecimento meu nessa área, por ser da área de estudos socioambientais, eu sou biólogo, então eu vou estar fazendo esta apresentação sobre a depressão da diversidade entomológica, ou, como está no título grafado em tela, a depressão da entomodiversidade. Então, repetindo, estou devidamente apresentado, Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, eu tenho doutorado nessa área de Environmental Studies, estudos socioambientais, a minha graduação original é de Biologia, com algumas especializações reconhecidas pelo Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, que é o do Paraná, especialização em Magistério Superior, mestrado em Tecnologia e Sociedade, sempre com esse viés de estudos ambientais, doutorado em Educação, onde eu fiz também uma coligação com questões caras à educação ambiental, e tive a oportunidade também de passar por 3 estágios pós-doutorais, onde fiz sempre as interconexões com questões relativas aos processos educativos para o meio ambiente, isto é, a educação ambiental. E daí meu interesse em todas as questões ambientais, porque todas as questões ambientais dizem respeito diretamente à educação ambiental, e assim também essa questão da diversidade de insetos, que infelizmente, ao longo da história da humanidade, vem sofrendo uma depressão. Essa diversidade entomológica está sofrendo uma grande perda. Essa biodiversidade de insetos está sofrendo grande perda. Inclusive, a partir do século passado, em função do desenvolvimento tecnológico, que gerou uma série de situações onde a interferência antrópica vem prejudicando a diversidade biológica, e inclusive essa questão da diversidade dos insetos. Ainda nessa lâmina em tela, desde já, os meus contatos profissionais, sintam-se à vontade para me contatar, para eventuais empreendimentos acadêmicos, participações em bancas ou estudos conjuntos nessa área dos estudos socioambientais e, pormenorizadamente, também nesse objeto sobre a diversidade de insetos, a diversidade entomológica, sobre a qual eu vou discorrer um pouco hoje. Então, está aí o meu LinkedIn para eventuais contatos, o meu correio eletrônico pessoal, cfortes@yahoo.com, a minha página no currículo Lattes, que é um currículo bastante detalhado da plataforma do CNPq, Conselho Nacional de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Então, lá vocês sabem detalhadamente o que eu tenho feito a título de ensino, pesquisa e extensão. O meu currículo internacional, no WorldCid, também disponível. E aí, em tela, vocês veem a minha ocupação atual. Contemporaneamente, então, eu sou professor visitante sênior na UFPA, Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, campus Guamá, especificamente no IENSE, Instituto de Educação Matemática e Científica. Então, lá eu sou professor visitante sênior, em função de uma aprovação num processo seletivo no ano passado. Então, eu estou no IENSE agora há um ano, desde o final de julho do ano passado, final de julho agora, estou há um ano no IENSE. E eu comecei essa carreira na UFPA depois da conclusão da minha carreira acadêmica na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, por aposentadoria. Aí, como eu quero continuar contribuindo com o ensino, a pesquisa e a extensão, após essa aposentadoria, procurei outras oportunidades profissionais e acabei ingressando por ter
logrado êxito no edital do processo seletivo para professor visitante sênior da Universidade Federal do Pará, no Instituto de Educação Matemática e Científica. Mais exatamente, eu estou lotado no PPG-DOC, Programa de Pós-Graduação em Educação em Docência, Ensino de Ciências e Matemáticas. Então eu estou lotado lá. E, sem mais delongas agora, vamos então começar a apresentação. Introdução. A desculpem. A diversidade entomológica ou entomodiversidade, que é a diversidade de insetos, representa uma parcela fundamental da diversidade biológica mundial. Apesar desta relevância, muitos estudos, muitas investigações científicas têm demonstrado um rápido declínio nas populações de insetos em diversas regiões do globo. E esta minha apresentação visa exatamente a exploração das causas, consequências e soluções para essa depressão da diversidade de insetos. A entomodiversidade abrange todas as formas e espécies de insetos, o maior grupo de organismos do planeta Terra. Há estimativas que indicam a existência de milhões de espécies e muitas, a maioria, muito provavelmente, ainda não descritas pela ciência. E essa situação se deve a um desinteresse geral no mundo quanto ao financiamento das investigações científicas e em função das tendências utilitaristas imediatas das sociedades capitalistas do mundo de hoje, né? Então, existe um grande utilitarismo. A filosofia do utilitarismo, ela reza que se deve aplicar dinheiro no que tem retorno mais imediato. Quanto mais imediato e mais lucrativo, melhor. Assim funciona o sistema do capitalismo. E é por isso que a entomologia, enquanto muitas vezes uma ciência básica, onde ela não for aplicada, né, como a entomologia agrícola, a entomologia forense, outras formas, entomologia médica, mas no geral a entomologia não sendo imediatamente aplicável, em muitos casos, não há interesse no estudo dos insetos, como, por exemplo, o levantamento da diversidade biológica desses animais ao redor do mundo. Então, é mais enfatizado quando são as questões de interesses imediatos, né, em função do regime capitalista vigente. Importância ecológica. Os insetos desempenham papéis ecológicos críticos, como a polinização, a decomposição de matéria orgânica e o controle natural de pragas. Então, os insetos são praguicidas naturais. É, sem a sua atuação, quer dizer, sem essa atuação dos insetos, muitos sistemas ecológicos não funcionariam adequadamente, não teriam um equilíbrio. Um exemplo disso, as abelhas, por exemplo, os apídeos, estão entre os polinizadores mais importantes da Terra. Cerca de três quartos da produção agrícola mundial depende, ao menos parcialmente, desta polinização pelos apídeos, pelos insetos, né? Então, as abelhas são responsáveis aí por 80% ou mais da polinização biótica, quer dizer, aquela polinização promovida pelos seres vivos. Isso porque a polinização também pode ser abiótica, como, por exemplo, quando o vento transporta o pólen. Mas boa parte, grande parte dessa polinização é biótica, e dentro dessa polinização feita pelos seres vivos, inclusive a dos apídeos, a das abelhas. Importância econômica. Além de seu valor ecológico, insetos contribuem economicamente nas atividades agriculturais, na horticultura, na produção agrícola, nas ciências farmacológicas, isto é, se obtém muitos fármacos, muitos medicamentos, muitos remédios a partir de princípios ativos extraídos de insetos, de alguns insetos, na indústria cosmética e também no ecoturismo.
Então, dando exemplos dessas situações, as abelhas, para falar delas novamente, por exemplo, são essenciais para a produção agricultural mundial. E os lepidópteros, isto é, as borboletas, para atividade ecoturística de observação de insetos, por exemplo, né. Isso é uma atividade turística. Ameaças à diversidade de insetos. Diversos fatores antrópicos têm contribuído para o declínio das populações de insetos. Entre eles, o uso intensivo de agroquímicos ou agrotóxicos, a perda dos habitats naturais desses insetos, a poluição em todos os compartimentos da biosfera, quais sejam ar, água e solo, aos câmbios climáticos e à introdução de espécies invasoras, a bioinvasão, que também pode prejudicar dentro dos ecossistemas, inclusive o equilíbrio das populações de insetos que sejam autóctones, isto é, nativas de uma dada região. Podem sofrer uma derrocada ambiental, podem entrar em extinção em uma determinada região em função dessa bioinvasão de espécies, inclusive aquelas espécies que não encontrem predadores nessa nova região para onde foram, por serem invasoras, então podem não ter predadores naquela região, e por isso mesmo pode haver um desequilíbrio ecológico no sentido dessa espécie invasora se proliferar em demasia e acabar com os insetos nativos de uma dada área. Eh, Essa tendência contemporânea aí de ameaças aos insetos, esse incremento dramático, né, esse crescimento desta problemática se dá em função das interferências antrópicas, das intervenências humanas, em função do desenvolvimento econômico continuado. Sim. Pesticidas, agroquímicos, isto é, agrotóxicos, químicos agriculturais como os neonicotinoides, por exemplo, podem causar impactos graves, muitas vezes letais, em insetos polinizadores, mesmo em baixas doses. Efeitos subletais, isto é, que não matam imediatamente, mas podem afetar o comportamento, a reprodução e a mobilidade no sentido da navegação desses organismos. Então, pode haver também prejuízos ambientais aí, e isso causar também a diminuição de populações de insetos, e eventualmente até o desaparecimento de certas espécies, conforme a fragilidade de equilíbrio ambiental delas em certas áreas do planeta. Perda de habitat é um outro grande problema. A conversão de áreas naturais em plantações extensivas, a urbanização cada vez maior, a fragmentação dos sistemas ecológicos, tudo isso aí reduz significativamente os nichos disponíveis para os insetos. E isso pode, é claro, afetar de modo negativo a sua sobrevivência e a sua reprodução, isto é, compromete essas populações de insetos. A própria poluição química dos compartimentos ambientais, isto é, da atmosfera, das águas doces e salgadas, bem como do solo, isso aí tudo também pode implicar na perda de habitats ambientalmente viável a essas espécies de insetos. Poluição, já que entramos nesse mérito. Os poluentes químicos, sonoros, luminosos, também podem afetar o comportamento e a fisiologia dos insetos, de modo que isso pode também prejudicar a permanência de certas espécies de insetos em determinadas áreas, conforme os impactos ambientais negativos vigentes. Então, a eutrofização da água, isso é, a proliferação excessiva de microalgas em função do excesso de nutrientes nas águas, salgadas ou doces, bem como a acumulação de resíduos químicos
ou outros tipos de resíduos tóxicos no solo. E a poluição físico-química, isto é, poluição química, gases tóxicos, bem como material particulado no ar. Então, poluição físico-química, material particulado e substâncias químicas volatilizadas na atmosfera. São exemplos de impactos ambientais deletérios à entomofauna, isto é, a fauna entomológica, a fauna de insetos. As mudanças climáticas também fazem um papel geralmente negativo na distribuição geográfica e no ciclo de vida normal dos insetos, as modificações do clima. Então, essas modificações não raro afetam sobremaneira a diversidade biológica e assim também, especificamente, a diversidade de entomofauna. Nesse sentido, muitas espécies de insetos não logram êxito na adaptação às novas condições de ambiente que são dadas por essas modificações climáticas, seja para mais frio ou para mais calor, conforme a região, bem como também aspectos da umidade, estação chuvosa mais longa ou mais curta, e estação seca mais longa ou mais curta também, de modo que isso possa prejudicar as populações de insetos de uma determinada área. Então, isso aí pode resultar em declínios populacionais ou mesmo do desaparecimento de alguns insetos em determinadas regiões em função das modificações climáticas específicas de uma área. Então, as modificações climáticas, em geral, podem ser muito deletérias para os insetos, que são extremamente sensíveis, a maior parte deles, às modificações das condições do meio ambiente. Espécies exóticas invasoras. Espécies que são introduzidas de uma área para outra, isto é, que vão para uma área onde naturalmente não existiam, hum, pode criar aí uma competição com os insetos nativos da área invadida. Competição essa por recursos, além da transmissão de doenças e da alteração da biodinâmica dos sistemas, isto é, da alteração da dinâmica dos sistemas ecológicos. E justamente pelo fato da introdução de espécies alienígenas, isto é, espécies exóticas, a uma dada região, uma bioinvasão, né? Então, em um determinado ecossistema, em função disso aí, é comum a ocorrência, de que tais invasores não tenham predadores, pois são insetos que não haviam naquela região. Então, podem ser insetos que naquela região não encontrem nenhum predador. E não encontrando predadores, poucos predadores ou, pior ainda, nenhum predador, aí essa população explode, porque não tem bloqueio ecológico que a tolha se ela se adapta à condição climática, aos tipos de plantas e outros animais que tem lá. Isto é, se essa espécie bioinvasora faz uma interação com as redes alimentares, com as cadeias alimentares locais, e não há predadores. É comum, então, neste caso, que ela possa até mesmo tomar lugar de espécies nativas, então prolifera esse bioinvasor em detrimento das espécies da entomofauna local, podem desaparecer e isso criar todo um desequilíbrio de biodiversidade por causa da introdução de uma ou mais espécies de insetos, portanto bioinvasoras, que não encontram nenhuma resistência ambiental nesse novo local. Pelo contrário, que tem esse local como extremamente favorável à sua multiplicação exagerada, sem nenhum controle biológico natural. Então esse é um grande problema das espécies exóticas invasoras, né? Isso falando da diversidade biológica como um todo, e especificamente no caso dos insetos também ocorre como ocorre com a diversidade biológica como um todo. É o mesmo problema, né, dessas espécies exóticas invasoras. O que acontece disso aí em relação à diversidade biológica como um todo, acontece também em relação à diversidade de entomofauna. Pode prejudicar sobremaneira essa diversidade em certas regiões. Alguns estudos globais recentes
Estudos entomológicos contemporâneos revelam aí algumas quedas acentuadas da massa biológica de entomofauna em áreas protegidas. Isso pode acontecer por uma série de fatores, ou as áreas legalmente protegidas não têm a vigilância adequada e ocorre o mau uso dessas áreas, ou mesmo que as áreas estão protegidas, mas os agentes poluentes que desconhecem barreiras legais, eles podem também adentrar as áreas protegidas. Essas poluições químicas e ou físico-químicas de ar, água e solo e afligir essas áreas protegidas, né? Tanto que estudos demonstram que isso vem acontecendo. Também tem a questão de extensão dessas áreas, essas áreas protegidas podem não ter uma área suficiente para evitar a entrada de poluentes deletérios na área como um todo. É claro que imaginem que quanto menor uma área protegida, mais fácil que os poluentes adentrem e tomem toda uma área. Em relação a uma hipotética área protegida muito grande, onde os poluentes começariam a entrar, mas como a área é muito grande e é protegida, eles não chegariam a se expandir por toda a área. Então, quanto menor a área protegida, maior, claro, a possibilidade de dispersão de poluentes por toda uma área. Isso vai prejudicar também, é claro, a entomofauna desse lugar. E várias investigações científicas apontam de fato, né, alertam com efeito para uma possível extinção de cerca de 40% das espécies de insetos nas próximas décadas. Então, é esse quadro preocupante em termos ambientais, que mostram aí esses estudos mundiais recentes sobre questões atreladas à diversidade biológica de insetos. Algumas tendências observadas. O declínio da entomofauna é mais acentuado entre insetos voadores. Perda de abundância e de riqueza de espécies da entomofauna ameaça serviços essenciais dos sistemas ecológicos, como, por exemplo, manutenção da diversidade biológica vegetal, produção agrícola, equilíbrio biodinâmico das redes alimentares, etc. Tudo isso aí pode ser afetado com o declínio dos insetos, claro, porque os insetos fazem parte das redes alimentares. A partir do instante que eu vou fazendo uma depressão de entomofauna, tanto na sua quantidade quanto na sua diversidade de espécimes, claro que eu vou alterar significativamente o curso da história natural de cadeias e redes alimentares, de tal sorte que eu posso criar uma cadeia de extinção e de depressão de outras espécies, e com isso até mesmo ter, eventualmente, a derrocada de um ecossistema inteiro por causa dessa depressão de diversas espécies de insetos em uma dada cadeia alimentar, ou dentro de redes alimentares, né, que são entremeados complexos de várias cadeias alimentares dentro do determinado ecossistema. Regiões mais afetadas quanto a essa depressão da biodiversidade de insetos. Zonas temperadas concentram os dados mais detalhados sobre o declínio. Em contraste, regiões tropicais, apesar de terem uma grande diversidade biológica, carecem de estudos robustos. Isso aqui tem a ver diretamente com o fato que a maioria dos países desenvolvidos e, portanto, os que mais historicamente contribuem com o financiamento da pesquisa científica, né? Esses países de primeiro mundo estão nas zonas mais temperadas do mundo. Enquanto nas regiões tropicais, infelizmente, se concentram países mais socioeconomicamente desfavorecidos. E exatamente esses países têm grande diversidade biológica por causa do clima tropical, que é mais favorável à dispersão e à variedade de espécies, e assim também da entomofauna. Então, exatamente onde tem uma entomofauna mais rica,
Essas regiões carecem de estudos robustos porque têm menos financiamento para pesquisa científica, tanto por parte de institutos de pesquisa quanto das universidades. Costumam ter menos verba para essas situações de estudos das ciências básicas, como esses estudos da diversidade biológica de insetos, esses estudos aí de variabilidade de entomofauna. Então, exatamente onde tem mais diversidade, se estuda menos, infelizmente. Por isso que as zonas temperadas, a dos países mais ricos, via de regra, concentram então dados mais minuciosos sobre esse declínio entomológico. Algumas abordagens metodológicas desses estudos de entomofauna e da diversidade dela. Amostragem padronizada com armadilhas, tecnologias de detecção automatizadas, análise genética, observação sistemática dos insetos, entre outras possibilidades. São aí algumas das ferramentas essenciais para o monitoramento da entomodiversidade. Outras ciências também podem cooperar em contextos diversos, como, por exemplo, antropologia cultural, por meio de relatos orais. Por exemplo, eu posso ter uma nação ou várias nações indígenas em uma determinada região e, por relatos orais, eles podem me contar que no passado, haviam muito mais insetos ou determinados tipos de insetos do que no presente, por exemplo. Eles podem demonstrar isso através da arte indígena, o que eles têm ainda conservado de arte indígena de seus antepassados, desenhos, gravuras, objetos esculturais pequenos que possam demonstrar coisas que haviam em abundância e que não existem mais, como, por exemplo, diversos tipos de insetos. Então, as outras ciências também podem, eventualmente, dar suas contribuições para a entomologia, como, por exemplo, a antropologia cultural, por meio dos relatos orais nessas comunidades que vivem nessas áreas. Alguns indicadores de entomodiversidade. Diversos índices ecológicos são usados para avaliar a diversidade de insetos, como o índice de Shannon, Simpson e métricas funcionais e filogenéticas. Esses índices e métricas permitem avaliar o impacto de distúrbios, por exemplo, o uso de agroquímicos, isto é, pesticidas, entre outros tipos de agrotóxicos, a fragmentação de ambientes, monitoramento de processos de degradação ecológica e assim também planejar estratégias de restauro ou restauração e de manejo conservacionistas. Impactos possíveis sobre a polinização. Com o declínio dos polinizadores, culturas agrícolas dependentes desses agentes sofrem redução na produtividade e qualidade, ameaçando assim a segurança alimentar. A fitodiversidade, isto é, a diversidade vegetal, também é negativamente afetada, podendo haver até o desaparecimento de espécies vegetais em algumas regiões, em função dos desequilíbrios ecológicos, por causa do declínio de insetos polinizadores. Impactos sobre o controle biológico. Insetos predadores e parasitoides são fundamentais no controle de pragas. Sua ausência aumenta a dependência de agroquímicos e diminui a resiliência dos ecossistemas agrícolas. Impactos sobre a decomposição na natureza. Insetos decompositores são essenciais na ciclagem, na reciclagem de nutrientes do solo. Então, a redução desses decompositores pode afetar a fertilidade do solo e, consequentemente, o funcionamento dos ecossistemas. Porque se afeta a fertilidade do solo, vai afetar o primeiro nível trófico, que é o dos vegetais, né?
que se utilizam também do solo para a composição da biomassa. Então, a redução dos insetos decompositores afeta essa reciclagem, e essa reciclagem pode afetar a fitodiversidade, consequentemente, o bom funcionamento equilibrado dos ecossistemas. Implicações na saúde humana. Mudanças na entomodiversidade podem alterar a dinâmica de vetores de doenças, como mosquitos, por exemplo. Também pode haver a redução de espécies benéficas utilizadas na medicina. Diversas espécies de insetos são exploradas ou estudadas por seus efeitos terapêuticos, antimicrobianos, cicatrizantes e imunomoduladores. Estratégias de conservação. Adoção de práticas agrícolas sustentáveis, criação de áreas protegidas, promoção da heterogeneidade da paisagem, mitigações gerais dos poluentes hídricos, edáficos, isto é, do solo, e do ar também, isto é, atmosféricos, são medidas-chave para a conservação. São as mesmas medidas que devem ser tomadas para a proteção da diversidade biológica como um todo, então, assim também da entomodiversidade. Políticas públicas necessárias. São urgentes políticas integradas que reduzam o uso de agroquímicos, que reduzam a poluição no meio ambiente, nos seus diversos compartimentos naturais, ar, água e solo, e que promovam, então, o restauro ecológico, a restauração ecológica. E também é uma política pública necessária o financiamento de pesquisas científicas correlacionadas à conservação da biodiversidade e especificamente aqui na nossa apresentação em tela da diversidade entomológica. Educação ambiental. A sensibilização e a formação crítica desde os primeiros anos escolares são fundamentais para a valorização e para a conservação dos insetos. Faz-se necessário o entendimento de que a entomodiversidade não é apenas uma questão de estética, porque é bonito, e de ética, porque é certo conservá-los, eles merecem viver, mas também é uma questão de manutenção da biosfera como um todo e, por conseguinte, a possibilidade da continuidade dos ecossistemas em equilíbrio, da própria continuidade da vida no planeta. Iniciativas internacionais. Instituições como a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e também como a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, alertam sobre o colapso iminente da diversidade biológica de insetos e sugerem ações coordenadas globais. Casos de sucesso: experiências de restauração ecológica, mitigações de poluentes ambientais na água, no ar e no solo e de proibição de agroquímicos específicos demonstram resultados positivos para a diversidade de insetos. A incorporação de tecnologias como inteligência artificial e sensoriamento remoto podem aprimorar o monitoramento e a conservação, bem como o incremento da educação para o meio ambiente, formal e informal, bem como das leis ambientais. Também são condições sine qua non, isto é, condições imprescindíveis para o sucesso nas iniciativas de conservação da diversidade entomológica. Lacunas de conhecimento que têm que ser resolvidas para ajudar nesses processos de evitamento da depressão da biodiversidade. Então, ainda há aí grandes lacunas sobre a taxonomia, sobre a distribuição e a ecologia de muitas espécies de insetos, especialmente nos trópicos, onde já foi demonstrado nessa apresentação que existem menos estudos por causa da falta de verbas. Então, isso se dá em função da negligência, né, com a investigação científica e desenvolvimento científico. Que mais?
visível nos países mais socioeconomicamente desfavorecidos, exatamente aqueles das regiões tropicais. O papel das universidades, então, é que elas devem atuar como centros de pesquisa aplicada, formação profissional e extensão, integrando ciência e sociedade. Esse papel do ensino superior é fundamental na conservação da diversidade biológica e, por conseguinte, também da entomodiversidade, pois o ensino, a pesquisa e a extensão para o desenvolvimento das ciências são funções destas instituições. Considerações finais. É necessária uma ação urgente, interdisciplinar e integrada para evitar o colapso ambiental associado ao declínio da diversidade de insetos. Universidades, os legisladores, os institutos de pesquisa e outros atores sociais engajados nessas temáticas precisam, então, tecer as condições para a recuperação e a manutenção da biodiversidade em equilíbrio. E assim eu me despeço, grato pela atenção. Aqui novamente, né, os meus dados. Sintam-se à vontade para me contatar por e-mail e para fazermos contato também pela rede profissional, que é o LinkedIn, e para saberem também detalhamentos do meu trabalho, novamente aí reforço o meu Orcíleo e o meu currículo Lattes, né, e a minha atuação profissional atual, e estou à disposição aí para empreitadas acadêmicas que possam emergir, né, a partir desses nossos interesses comuns no estudo dos insetos, tá certo? E da minha parte na área ambiental como um todo. Grato pelo interesse, grato pela atenção e sigo à disposição. Um ótimo evento para todos. Grande abraço, aproveitem o nosso Conaent. Tchau, tchau, até mais.